Você já parou para pensar se realmente sente a presença do Espírito Santo em sua vida? Ou será que você ainda tem dúvidas sobre como ele age em nós? Se você quer entender de uma vez por todas as 10 evidências claras de que o Espírito Santo habita em você, então fique comigo até o final deste vídeo. Eu sei que muitas vezes nos sentimos distantes ou confusos sobre como o Espírito se manifesta. Mas a boa notícia é que a Bíblia nos dá sinais claros e práticos para reconhecer sua presença. Vamos direto ao ponto. Se você deseja viver uma vida cheia do poder e da paz de Deus, é hora de identificar esses sinais e aprender a aplicar isso no seu cotidiano. Fique até o final, porque a lição completa vai mudar sua forma de ver e viver a presença de Deus no seu coração. Acompanhe comigo e veja como você pode sentir a transformação do Espírito Santo em sua vida agora mesmo. Quando pensamos sobre a presença do Espírito Santo, muitas vezes imaginamos algo distante, intangível, algo que é difícil de alcançar. Mas a verdade é que o Espírito Santo não é uma presença invisível que fica distante de nós. Ele não mora em ladrilhos ou em templos feitos por mãos humanas. Ele habita dentro de você, onde quer que você vá, e está pronto para transformar sua vida de uma forma radical. Não se contente com uma vida espiritual sem transformação. O Espírito Santo está aqui para fazer mais do que apenas ser uma presença passiva. Ele quer ser a força ativa que move, muda e redefine a sua vida. O que você faria se soubesse que dentro de você reside a força capaz de transformar qualquer área da sua vida? A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo está em nós, não apenas para nos consolar, mas para nos capacitar a viver em plena vitória. Ele é a força viva que pode destruir cadeias espirituais, curar feridas emocionais, renovar nossas mentes e nos dar poder para enfrentar qualquer desafio. O que você precisa fazer agora é abrir espaço em sua vida para que ele atue de forma poderosa e evidente. Parece simples, mas é transformador. Comece hoje mesmo a identificar os lugares em sua vida onde você tem deixado o Espírito Santo de lado. Pode ser em suas decisões cotidianas, no seu trabalho, nos relacionamentos ou até mesmo nos pensamentos. O Espírito Santo não pode fazer morada em lugares onde você ainda não permitiu que ele estivesse no controle. Ele não quer ser apenas um visitante ocasional. Ele quer ser o Senhor da sua vida, no controle de tudo. Olhe para sua rotina diária e se pergunte: onde tenho resistido à sua presença? A partir desse momento, desafie-se a permitir que ele tenha o controle de cada área da sua vida. Uma das formas mais práticas de aplicar essa verdade é permitindo que o Espírito Santo transforme seus pensamentos. Em Romanos 12:2, Paulo nos ensina a renovar a nossa mente. Isso significa que devemos deixar para trás os padrões do mundo e permitir que o Espírito nos ajude a ver a vida sob uma nova perspectiva. Hoje, pare por um momento e analise. Quais são os pensamentos negativos, as preocupações ou os medos que dominam sua mente? Quando esses pensamentos surgirem, substitua-os imediatamente por palavras de fé e confiança no Espírito Santo. Lembre-se, ele habita em você, e essa presença é mais poderosa do que qualquer pensamento ou emoção negativa que você possa ter. Outro passo prático é mudar sua atitude em relação às dificuldades que surgem no seu caminho. Em vez de se desesperar ou ceder ao medo, comece a declarar a presença do Espírito Santo em cada situação. Quando uma situação difícil surgir, ao invés de gritar, murmurar ou ficar sobrecarregado, respire fundo e diga: Espírito Santo, eu confio em você para me guiar neste momento. Essa simples mudança de postura permite que o poder do Espírito
Santo se manifeste em sua vida de maneira clara e poderosa. E quando você começa a agir assim, transformando suas reações ao invés de esperar que o mundo mude, você se torna uma testemunha viva do poder do Espírito Santo. Por último, um passo prático que você pode dar é permitir que o Espírito Santo guie suas ações. Em João 14:26, Jesus promete que o Espírito Santo nos ensinará e nos lembrará de tudo o que ele disse. Então, sempre que precisar de sabedoria para uma decisão importante, ou mesmo para uma pequena escolha do dia a dia, pare e ore. Espírito Santo, me guie nesta decisão. Deixe que ele seja o conselheiro principal da sua vida e observe como suas escolhas começam a refletir a sabedoria de Deus. Agora, pare um momento e pense. Onde você pode começar a aplicar essas verdades hoje mesmo? Em qual área da sua vida você tem resistido à presença transformadora do Espírito Santo? Eu te desafio a dar o primeiro passo agora. Abra seu coração para que ele tome o controle completo e faça de você um novo ser, transformado pela sua presença. Quando você começar a perceber como o Espírito Santo age em sua vida, você será capaz de viver de forma mais plena e poderosa, refletindo a glória de Deus em tudo o que você faz. A maioria das pessoas já ouviu falar do Espírito Santo, mas há uma diferença entre saber que ele habita em você e permitir que ele tenha total controle sobre sua vida. O Espírito Santo não é apenas um companheiro silencioso que espera ser chamado. Ele é um poder ativo e transformador que, quando dado espaço, muda profundamente nossa forma de viver, pensar e agir. A pergunta que devemos nos fazer é: você tem permitido que ele tenha o controle total da sua vida? Em 2 Coríntios 3:17, a Bíblia nos diz: onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Essa liberdade não é apenas uma liberdade de pecados passados, mas é a liberdade de viver como filhos de Deus, livres de toda a opressão, medo e preocupações. A verdade que liberta é que o Espírito Santo quer transformar nossas limitações em oportunidades, nossos medos em confiança e nossas fraquezas em força. Mas para isso, precisamos entregar nosso coração completamente a Ele. É fácil falar sobre entregar a vida ao Espírito, mas o que isso realmente significa no dia a dia? A primeira coisa que você precisa entender é que a liberdade que o Espírito oferece não significa a ausência de lutas ou desafios, mas sim a habilidade de superar essas dificuldades com uma paz que vem do Senhor. Se você está preso a hábitos antigos, mentalidades negativas ou situações que parecem sem solução, é hora de se perguntar: estou realmente deixando o Espírito Santo me guiar ou estou tentando fazer as coisas no meu próprio poder? Hoje, olhe para as áreas da sua vida onde você sente mais resistência. Talvez seja no seu trabalho, nas suas relações familiares ou até mesmo no seu coração, onde há falta de perdão ou rancor. O Espírito Santo deseja trazer liberdade nessas áreas, mas isso só pode acontecer quando você se entrega a Ele completamente. Entregar-se ao Espírito Santo significa abandonar a busca por controle e permitir que Ele tome as rédeas da sua vida. Uma maneira prática de aplicar essa entrega é começar a praticar a rendição em momentos de tensão. Quando você se sentir sobrecarregado ou ansioso, em vez de tentar resolver tudo sozinho, faça uma pausa e declare: Espírito Santo, eu me entrego a Ti. Libere a minha mente e guie meus passos. Isso não significa que você deve ser passivo ou deixar de agir, mas que você deve confiar no poder do Espírito para te guiar em todas as suas decisões. À medida que você faz isso, você começará a experimentar uma liberdade espiritual real, uma paz que excede todo o entendimento. Outra,
Maneira prática de deixar o Espírito Santo ter o controle total de sua vida é ouvir sua voz nas pequenas coisas. Muitas vezes esperamos grandes revelações ou sinais poderosos, mas a verdade é que o Espírito Santo também fala em sussurros diários, nos momentos de silêncio, nas pequenas decisões, até mesmo nas conversas cotidianas. Ao acordar, diga: Espírito Santo, quero ouvir sua voz hoje. Dirija-me nas minhas escolhas, na minha atitude e nas minhas palavras. Isso coloca você em sintonia com Ele, permitindo que Ele tome o controle de cada passo que você der. Finalmente, é importante lembrar que o Espírito Santo também nos liberta de nós mesmos. Ele nos ensina a viver com um coração humilde e disposto a ser moldado. Quando você estiver diante de uma situação difícil, faça a pergunta: como o Espírito Santo quer que eu reaja a isso? Essa reflexão diária permite que você abra espaço para que Ele não apenas habite em você, mas também tome total posse da sua vida, orientando suas atitudes, pensamentos e decisões. Hoje, eu te desafio a tomar uma decisão prática. Entregue-se ao Espírito Santo de forma mais profunda do que nunca. Onde você tem tentado controlar a situação? Onde você tem resistido ao poder do Espírito? Deixe Ele ter o controle completo. Quando você fizer isso, a verdadeira liberdade será sua, e você viverá como um verdadeiro filho de Deus, guiado por seu Espírito em cada área da sua vida. Todos nós enfrentamos batalhas internas que ninguém mais vê. Às vezes, esses desafios são como gigantes invisíveis, atacando nossa mente, nosso coração e nossa paz interior. Eles vêm em forma de medo, ansiedade, insegurança, culpa, dúvidas e até desesperança. Esses gigantes podem parecer intransponíveis, mas a boa notícia é que o Espírito Santo está em nós para nos capacitar a enfrentá-los e vencê-los. Você não está sozinho nessa luta. O Espírito Santo habita dentro de você e, através dele, você pode derrotar esses inimigos invisíveis. Em 1 João 4,4, a Bíblia nos lembra: o Espírito de Deus que habita em vocês é mais poderoso que aquele que está no mundo. Esse versículo é um lembrete claro de que mesmo quando os gigantes parecem poderosos, o poder do Espírito Santo é infinitamente maior. Quando você tem o Espírito Santo em você, a vitória sobre os gigantes é garantida, porque você não está confiando em suas próprias forças, mas no poder de Deus que age em você. Agora, a questão é: como aplicar esse poder do Espírito Santo na sua vida? Quando você sentir que está sendo atacado por um gigante invisível, seja o medo do futuro, a insegurança sobre quem você é, a ansiedade que não te deixa em paz ou a tentação que insiste em te derrubar, é o momento de parar e se lembrar de que o Espírito Santo está ao seu lado, pronto para te fortalecer. O primeiro passo é, literalmente, invocar o Espírito Santo em oração. Quando o medo ou a ansiedade tomarem conta, em vez de se deixar consumir por esses sentimentos, pare por um momento, feche os olhos e diga: Espírito Santo, eu preciso de sua força agora. Me dê poder para resistir a este medo e me guiar para a paz. Outra prática poderosa é usar a palavra de Deus como espada. Em Efésios 6,17, Paulo nos ensina que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Quando um gigante invisível surgir em sua vida, seja ele de medo ou ansiedade, use as Escrituras como sua defesa. Declare as promessas de Deus para você. Por exemplo, se você estiver enfrentando insegurança, diga em voz alta: eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Romanos 8,37. Se for a ansiedade, declare: lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Essas palavras têm poder, e o Espírito Santo usará essas verdades para quebrar os gigantes que estão à sua frente.
Outro aspecto essencial ao enfrentar gigantes invisíveis é a perseverança. Quando você começa a lutar contra essas forças internas, pode ser fácil se sentir desanimado se não ver resultados imediatos. Mas lembre-se, o Espírito Santo te dá a força para continuar lutando, mesmo quando os resultados não são visíveis de imediato. Em 2 Coríntios 12:9, Deus nos diz: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Isso significa que, mesmo nos momentos de maior fraqueza, o poder do Espírito se manifesta com maior força. Então, quando sentir que não pode mais, ore ao Espírito Santo e continue, porque Ele é quem vai te sustentar. Por fim, uma prática que muitas vezes esquecemos é a importância de descansar no Espírito Santo. Quando estamos enfrentando gigantes invisíveis, tendemos a ficar tensos e ansiosos, mas o Espírito Santo nos convida a descansar e confiar. Em Mateus 11:28, Jesus nos convida: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." O Espírito Santo quer te dar paz. Quando você se sentir sobrecarregado com os gigantes internos, pare e entregue tudo ao Espírito. Diga: "Eu descanso em ti, Espírito Santo. Toma o controle e me dá a paz que excede todo entendimento." Agora, pense por um momento. Qual gigante invisível você está enfrentando hoje? É o medo de falhar? A insegurança em suas habilidades? A ansiedade pelo futuro? O que quer que seja, lembre-se, o Espírito Santo é mais poderoso do que qualquer gigante que você enfrente. Ele está dentro de você, pronto para te dar a força e a sabedoria necessárias para derrotar esses inimigos. Então, dê um passo de fé hoje. Invoque o Espírito Santo. Use a palavra de Deus como sua espada. Persevere e descanse na paz que Ele oferece. O gigante não tem mais poder sobre você. Muitas vezes, passamos por momentos de seca e deserto em nossas vidas. Esses momentos podem ser de dificuldade financeira, relacionamentos quebrados, doenças ou até crises internas que nos deixam exaustos. O deserto, simbolicamente, representa períodos difíceis, onde parece que nada cresce e nada prospera. Mas a verdade que Deus nos revela é que, mesmo nos nossos desertos, Ele é capaz de fazer brotar águas vivas. O Espírito Santo que habita dentro de nós tem o poder de transformar esses momentos de escassez em fontes de milagres. Em Isaías 43:19, Deus nos diz: "Eis que estou fazendo uma coisa nova. Agora ela surge. Você não a percebe?" Isso é o que o Espírito Santo faz em nossa vida. Ele cria algo novo e surpreendente nos momentos mais improváveis. Quando você está no meio de um deserto espiritual ou emocional, o Espírito Santo tem a capacidade de fazer brotar águas de cura, esperança e renovação. Ele transforma aquilo que parece um lugar de morte em um lugar de vida. Não importa quão árido seja o solo, ele pode tornar qualquer deserto em um campo fértil. Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando estiver enfrentando seu deserto é mudar a sua mentalidade. Em vez de ver o deserto como um lugar de fracasso, comece a vê-lo como o local onde Deus vai mostrar sua grandeza. Muitas vezes, buscamos fugir dos desertos, mas Deus quer nos ensinar a viver neles com Ele. Quando você entender que o Espírito Santo está com você, até os lugares mais secos se tornam locais de crescimento e transformação. Praticamente, como você pode aplicar isso em sua vida? Quando se sentir no deserto, pare e invoque o Espírito Santo. Peça a Ele que transforme aquele momento de seca em uma oportunidade para experimentar seu poder. Diga: "Espírito Santo, eu entrego este deserto a Ti. Traga vida onde parece não haver esperança." O Espírito Santo não só irá fortalecer sua fé, mas também abrirá portas e trará soluções criativas que você nunca imaginou. Além disso, outra forma de transformar seu deserto é praticar a gratidão,
mesmo nas dificuldades. O Espírito Santo nos ensina a reconhecer as bênçãos, mesmo em meio às lutas. Em 1 Tessalonicenses 5,18, somos instruídos a dar graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. A gratidão muda nossa perspectiva e permite que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração. Quando você começa a agradecer, mesmo pelas dificuldades, você ativa uma atitude de fé que permite que Deus haja de forma poderosa. Não espere pela solução, mas comece a agir com fé, agradecendo pelo que ainda está por vir. O terceiro passo prático é confiar no tempo de Deus. Em nossos desertos, queremos resultados rápidos, mas o Espírito Santo trabalha de acordo com o plano perfeito de Deus. Ele tem uma visão maior do que nós, e muitas vezes a espera é parte do processo de transformação. Lembre-se de que, assim como Deus guiou o povo de Israel pelo deserto, Ele também está te guiando por esse momento. Não desista, não perca a esperança. O Espírito Santo está com você, te guiando até a promessa de abundância. Uma outra prática transformadora é usar os desertos como uma oportunidade de aprofundar seu relacionamento com Deus. O deserto é o lugar onde Deus revela seu caráter e onde Ele nos molda. Em momentos de dificuldade, em vez de se afastar de Deus, aproxime-se mais dele. Ore, busque e permita que o Espírito Santo revele mais de sua vontade para você. O deserto é o lugar onde Deus se torna mais real, mais palpável em nossa vida. Agora pare um momento e reflita. Qual deserto você está enfrentando agora? Pode ser uma área de sua vida onde você sente que nada cresce, ou talvez um momento em que você sente que não tem mais forças para continuar. Lembre-se, o Espírito Santo não vai te deixar no deserto. Ele está preparando o terreno para um milagre, e esse deserto será transformado em uma fonte de bênçãos. Peça a Ele para trazer água onde há seca e força onde há fraqueza. Hoje, escolha ver o seu deserto como um lugar de transformação, porque com o Espírito Santo, até os lugares mais áridos se tornam terrenos férteis. Em nossa caminhada com Deus, todos enfrentamos momentos de medo, insegurança e adversidade. Muitas vezes, esses medos vêm de situações que parecem muito maiores do que somos. Mas, assim como Davi enfrentou o gigante Golias com uma coragem sobrenatural, também podemos aplicar a mesma estratégia em nossas próprias vidas com a ajuda do Espírito Santo. A história de Davi é um exemplo claro de como podemos vencer nossos maiores medos, confiando não em nossas próprias forças, mas no poder de Deus em nós. Em 1 Samuel 17:45, Davi disse a Golias: "Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das hostes de Israel, a quem você desafiou." Essa frase revela a chave da vitória de Davi. Ele sabia que sua força não vinha de si mesmo, mas de Deus. O segredo para enfrentar nossos maiores medos é exatamente esse: não lutar com nossas próprias armas, mas confiar no poder do Espírito Santo que habita em nós. O primeiro passo prático que podemos aplicar de Davi em nossas vidas é reconhecer que os gigantes que enfrentamos são, na verdade, uma oportunidade para Deus ser glorificado. Em vez de ver os desafios como algo para se temer, comece a vê-los como uma chance para testemunhar o poder de Deus. O Espírito Santo em você é a mesma força que fez Davi vencer o gigante. Em cada situação difícil, ao invés de se desesperar, ore e declare: "Eu vou contra esse gigante em nome do Senhor." Confie que o Espírito Santo vai te guiar para a vitória, assim como guiou Davi. Outro passo fundamental é a preparação. Davi não chegou ao campo de batalha sem estar preparado. Antes de enfrentar Golias, ele passou por anos cuidando das ovelhas de seu pai, onde aprendeu a usar uma funda e a confiar em Deus.
No entanto, o momento em que Davi enfrentou Golias não foi apenas uma questão de habilidade, foi um momento de fé. Ele sabia que Deus o havia preparado durante todos aqueles anos em que parecia não haver nenhum grande propósito. Da mesma forma, em nossos momentos de preparação, o Espírito Santo está nos moldando para enfrentar os gigantes que virão. Use o tempo de preparação com o Espírito Santo como um treinamento espiritual. Não subestime os pequenos passos de fé que você dá todos os dias, porque eles são a base para a grande vitória. Davi também não teve medo de ser incompreendido. Ele foi ridicularizado por seus próprios irmãos e por outros soldados, mas não deixou que as palavras negativas o impedissem. Em nossos próprios desafios, podemos encontrar pessoas que duvidam de nós ou nos desencorajam, mas Davi nos ensina a não olhar para o que os outros dizem, mas para o que Deus diz sobre nós. O Espírito Santo dentro de você é quem define sua identidade. Quando as vozes externas tentam te diminuir, lembre-se do que Deus falou sobre você. Como em Romanos 8,37, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não deixe as palavras de outras pessoas te afastarem do que Deus já disse que você pode conquistar. Além disso, a confiança de Davi em Deus foi essencial para sua vitória. Ele não confiou em armaduras ou espadas, mas usou aquilo que ele já tinha, uma funda e pedras, e confiou em Deus para a vitória. Isso nos ensina que com o Espírito Santo não precisamos das armas que o mundo oferece. O poder do Espírito Santo é suficiente. Quando você enfrentar um desafio, olhe ao redor e pergunte a si mesmo: quais são as ferramentas que Deus já me deu? Use o que você tem e confie que Ele fará o resto. Por fim, a estratégia de Davi inclui coragem para agir. Muitos de nós temos medo de dar o passo à frente, mesmo quando sabemos que Deus está conosco. Davi não apenas acreditou que Deus o ajudaria, ele agiu. Ele correu em direção ao gigante sem hesitar. O Espírito Santo em nós nos dá a coragem para agir, mesmo quando a situação parece impossível. Não espere até ter tudo perfeito ou sentir que está totalmente preparado. Dê o primeiro passo em fé e confie que o Espírito Santo te guiará. Agora, pense nos seus próprios gigantes. O que você está enfrentando hoje, que parece maior do que você? Pode ser uma preocupação com o futuro, um problema financeiro, uma relação quebrada ou uma batalha interna. Lembre-se de que assim como Davi enfrentou Golias, você pode enfrentar qualquer gigante com o poder do Espírito Santo. Não importa quão grande o desafio seja, o poder de Deus em você é maior. Hoje, seja como Davi, levante-se, declare a vitória e dê o primeiro passo em fé, confiando no poder do Espírito Santo. Quando a vida nos coloca diante de dificuldades, é natural que nos sintamos sobrecarregados, inseguros e, muitas vezes, perdidos. A tentação é recorrer à ansiedade, ao medo ou ao desespero para tentar resolver as situações em nossas próprias forças. Esse é o erro que 90% dos cristãos cometem durante a provação. Confiar mais nas próprias habilidades e no próprio entendimento do que confiar plenamente no Espírito Santo. Porém, a Bíblia nos ensina algo diferente. Ela nos orienta a olhar para o Espírito Santo, que habita em nós, como a fonte da nossa força, direção e sabedoria em tempos de aflição. Em Filipenses 4, 6, 7, a Escritura nos dá uma direção clara. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse versículo não apenas nos instrui a não sermos ansiosos, mas também nos ensina que a solução para as aflições da vida está na entrega ao Espírito Santo, que traz uma paz que vai além da nossa compreensão. O erro que cometemos
é tentar resolver nossos problemas sozinhos. O Espírito Santo que habita em nós não é apenas uma presença espiritual distante, ele é o nosso consolador, ajudador, e é através dele que encontramos direção e paz. A tendência humana é correr atrás de soluções rápidas, buscar alívio imediato e confiar nos próprios esforços. No entanto, Deus nos convida a uma entrega radical e confiável. Em vez de correr atrás de respostas por conta própria, devemos buscar a presença do Espírito Santo, que é o único que pode realmente nos guiar durante as provações e nos dar a paz verdadeira. Em vez de se desesperar e tentar resolver tudo por sua própria força, o primeiro passo prático é entregar o problema nas mãos do Espírito Santo, pedindo sua direção e sabedoria. Isso não significa que você ficará passivo, esperando que as coisas se resolvam sozinhas. Pelo contrário, ao confiar no Espírito, você receberá direção clara sobre como agir, onde ir e o que fazer. Não deixe que o medo ou a ansiedade determinem suas ações. Ao invés disso, tome um momento para orar, se entregar e deixar que o Espírito Santo guie suas decisões. A confiança no Espírito é um ato de fé que muda sua perspectiva sobre as dificuldades. Além disso, em tempos de provação, um dos maiores erros que cometemos é perder o foco no que Deus está fazendo através da situação. Muitas vezes, somos tão consumidos pela dor ou pela luta que não conseguimos ver a mão de Deus agindo em nossas vidas. Em Tiago 1:2-4, somos desafiados a considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por provações, pois sabemos que a prova da nossa fé produz perseverança. O Espírito Santo nos ajuda a manter a perspectiva correta durante as dificuldades. Ele nos lembra que a provação não é o fim da linha, mas uma oportunidade de crescimento e amadurecimento espiritual. Portanto, ao enfrentar um problema, pare e pergunte ao Espírito: o que você está me ensinando com isso? Como posso crescer em meio a essa situação? Outro erro comum é não praticar a gratidão em tempos difíceis. Em 1 Tessalonicenses 5:18, somos instruídos a dar graças em todas as circunstâncias. Mesmo quando as coisas parecem difíceis, a gratidão tem o poder de mudar nossa perspectiva e abrir portas para a ação do Espírito Santo. A gratidão não apenas muda nosso coração, mas também abre caminho para a paz que excede todo o entendimento, como em Filipenses 4:7. Quando você começar a agradecer, mesmo pelas situações mais desafiadoras, o Espírito Santo começará a transformar seu coração, substituindo a ansiedade pela confiança e a dor pela paz. Por último, é essencial que você pratique a rendição contínua ao Espírito Santo. Em vez de tentar controlar cada aspecto da sua vida, deixe que ele seja o líder em cada área. Quando você confiar no Espírito Santo para cada decisão, ele dará a você uma paz que nada pode abalar. Quando você se sente fraco, ele é a sua força. Quando você está inseguro, ele é sua confiança. Quando você não sabe o que fazer, ele é a sua sabedoria. Agora pense, em que área da sua vida você tem tentado resolver tudo sozinho? O que você precisa entregar ao Espírito Santo hoje? A resposta para a maioria dos nossos problemas não é mais esforço, mais controle ou mais preocupação, mas entregar completamente a Ele. Hoje pare, se entregue ao Espírito Santo e confie em sua sabedoria. Ele é o único que pode transformar sua angústia em paz e sua incerteza em confiança. Muitas vezes, ao enfrentar desafios e dificuldades, sentimos que não somos suficientes para lidar com tudo. A pressão da vida, as responsabilidades diárias e as batalhas internas podem nos deixar esgotados e parece que as forças acabam. Mas a verdade que Deus nos revela nas Escrituras é que ao aceitar Jesus como Senhor, o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós.
trazendo consigo uma força que vai além de nossas próprias capacidades. A força que você precisa para enfrentar qualquer situação já está dentro de você, através do poder do Espírito Santo. Em 2 Coríntios 12, 9, Deus nos diz: minha graça é suficiente para você, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas vezes pensamos que devemos ser fortes por conta própria, mas Deus nos ensina que a verdadeira força vem de reconhecer nossas fraquezas e confiar em sua graça. O Espírito Santo, que habita dentro de você, é a fonte dessa força sobrenatural. Ele é a força que te capacita a fazer o que, em seus próprios termos, seria impossível. O primeiro passo prático para acessar essa força interior é reconhecer que você não está sozinho. A presença do Espírito Santo dentro de você é mais do que uma simples companhia. Ele é a sua fonte de poder. Quando você sentir que não pode mais, quando a carga parecer insuportável, lembre-se de que o Espírito Santo está em você, te fortalecendo, te sustentando. Em vez de se concentrar nas suas limitações, comece a focar no poder ilimitado do Espírito. Como em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Quando você declarar isso, estará permitindo que o Espírito Santo te fortaleça em todas as áreas da sua vida. Outro passo é mudar a forma como você enxerga suas dificuldades. Não olhe para os desafios como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades para o poder de Deus ser revelado. O Espírito Santo transforma as lutas em testemunhos de vitória. Em Romanos 8:28, somos lembrados de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo nas dificuldades, o Espírito Santo está trabalhando em você para moldá-lo à imagem de Cristo e para trazer um bem maior para a sua vida. Quando você vê cada desafio dessa forma, a força que você precisa se torna mais clara e acessível. Além disso, pratique a entrega diária ao Espírito Santo. Muitas vezes, a razão pela qual não experimentamos a força de Deus em nossas vidas é porque tentamos fazer tudo com nossas próprias forças. A verdadeira força vem quando entregamos cada área de nossa vida ao controle do Espírito Santo. Quando você se levantar pela manhã, antes de iniciar o seu dia, ore e entregue ao Espírito tudo o que você vai enfrentar. Diga: Espírito Santo, me fortaleça hoje, guie meus passos e me capacite para tudo o que eu preciso fazer. Isso não significa que os desafios desaparecerão, mas que você será fortalecido para superá-los. Outro ponto importante é levar seus medos ao Espírito Santo. O medo é um dos maiores bloqueios para acessarmos a força de Deus. Muitas vezes a dúvida e o medo nos paralisam e nos impedem de agir. Porém, 2 Timóteo 1,7 nos ensina que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Espírito Santo dentro de você não é um espírito de medo, mas um espírito de poder. Quando o medo tentar invadir sua mente e coração, lembre-se de que o Espírito Santo já te deu poder. Ore ao Espírito Santo e peça que ele expulse todo medo, dando lugar à coragem e à confiança. Declare: Espírito Santo, eu sou forte porque você habita em mim. Por fim, a prática da perseverança é uma chave importante para acessar a força do Espírito. Em momentos de fraqueza, o Espírito Santo não apenas nos fortalece, mas também nos dá a capacidade de perseverar. Tiago 1,12 nos ensina: bem-aventurado o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, a qual Deus prometeu aos que o amam. Não desista, mesmo que as coisas pareçam difíceis. O Espírito Santo te capacita a perseverar até o fim, te dando força para continuar dia após dia, até que você experimente a vitória. Agora, pense: qual área da sua vida você precisa entregar ao Espírito Santo hoje para acessar essa força divina?
onde você está se sentindo fraco ou incapaz. O Espírito Santo é a força que você precisa para superar qualquer desafio, e ele já está dentro de você, pronto para te capacitar. Hoje, entregue-se a ele e confie que em sua fraqueza o poder de Deus será aperfeiçoado. A mente é uma das partes mais poderosas de nossa vida espiritual. Os pensamentos que cultivamos moldam nossa realidade e nossas ações. Quando enfrentamos dificuldades ou estamos lidando com desafios internos, muitas vezes nos deparamos com a batalha entre nossa velha maneira de pensar e aquilo que Deus deseja para nós. O Espírito Santo, que habita dentro de nós, tem o poder de renovar nossa mente, transformando nossos pensamentos e nos capacitando a viver de acordo com a vontade de Deus. Porém, essa renovação exige nossa colaboração. Precisamos estar dispostos a entregar nossos pensamentos e aceitar a transformação que o Espírito Santo quer realizar em nós. Em Romanos 12:2, a Bíblia nos instrui: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso nos ensina que a renovação da mente não é opcional, mas um comando direto de Deus. Através do Espírito Santo, somos capacitados a abandonar padrões antigos de pensamento baseados em medo, insegurança ou pessimismo e abraçar uma nova maneira de viver, que reflete a mente de Cristo. O primeiro passo prático para viver essa renovação é identificar os padrões de pensamento antigos. Pergunte-se: quais são as mentiras que tenho acreditado sobre mim mesmo ou sobre minha situação? Muitas vezes carregamos pensamentos negativos e limitantes que não são verdadeiros e que nos impedem de viver com confiança no plano de Deus. O Espírito Santo quer abrir os nossos olhos para esses padrões de pensamento e nos ajudar a substituí-los por verdades que vêm da palavra de Deus. Quando esses pensamentos surgirem, em vez de aceitá-los, substitua-os por versículos bíblicos que falam sobre a sua identidade em Cristo. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Romanos 8:37. Ou eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. São apenas algumas das verdades que o Espírito Santo deseja que você acredite. O segundo passo importante é praticar a meditação nas Escrituras. Em Filipenses 4:8, somos desafiados a pensar nas coisas que são verdadeiras, nobres, justas, puras, amáveis, de boa fama, se há alguma virtude e se há algo digno de louvor. Isso nos ensina que a renovação da mente não acontece apenas por tentar evitar os pensamentos negativos, mas ao focarmos nossa mente nas coisas de Deus. O Espírito Santo usa as Escrituras para renovar nossa mente e nos ajudar a ver o mundo de uma nova maneira. Reserve um tempo todos os dias para meditar na palavra de Deus. Quando você começar a fazer isso, o Espírito Santo começará a moldar seus pensamentos e você perceberá mudanças significativas em como você reage às situações. Além disso, permitir que o Espírito Santo revele áreas não entregues também é crucial para uma mente renovada. Às vezes, há áreas em nossas vidas que ainda resistem à transformação do Espírito. Pode ser uma área de nossa vida emocional, uma preocupação com o futuro, ou até mesmo um ressentimento não resolvido. Essas áreas não entregues podem bloquear a renovação da mente. Quando o Espírito Santo revela essas áreas, é o momento de fazer uma oração de rendição dizendo: Espírito Santo, eu entrego essa área da minha vida a Ti. Renove minha mente e meu coração e ajude-me a pensar de acordo com o seu plano perfeito. A verdadeira renovação da mente acontece quando entregamos completamente todas as áreas da nossa vida ao Espírito Santo.
Um outro passo prático que você pode dar é fazer uma vigilância constante sobre os pensamentos. Em 2 Coríntios 10:5, Paulo nos ensina a capturar todos os pensamentos, tornando-os obedientes a Cristo. Isso significa que devemos estar atentos ao que estamos pensando, e quando pensamentos negativos ou destrutivos surgirem, devemos imediatamente rejeitá-los e substituí-los por pensamentos que glorificam a Deus. Quando perceber um pensamento de dúvida ou medo, interrompa-o com uma palavra de afirmação sobre o que Deus diz a seu respeito. O Espírito Santo te dará a força para fazer isso, mas você precisa estar vigilante e pronto para agir. Finalmente, abrir-se para o poder do Espírito Santo em nossa mente é essencial. O Espírito Santo não só renova nossa mente, mas também nos dá sabedoria para viver de maneira que glorifique a Deus. Quando você busca a orientação do Espírito Santo, ele traz clareza, sabedoria e discernimento para as decisões do dia a dia. Em Tiago 1:5, a Bíblia promete: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. O Espírito Santo é a fonte dessa sabedoria divina, e ao buscá-lo constantemente, ele molda nossa mente para viver em conformidade com a vontade de Deus. Agora, pense por um momento. Quais são as áreas da sua mente que precisam de renovação? Onde você tem permitido que padrões de pensamento negativos dominem sua vida? O Espírito Santo está pronto para renovar sua mente, mas você precisa se abrir a essa transformação. Hoje comece a permitir que o Espírito Santo reconfigure seus pensamentos, alinhando-os com a verdade de Deus. Quando você fizer isso, experimentará uma vida mais plena, cheia da paz e sabedoria que vem do próprio Deus. Há momentos na vida em que Deus parece estar em silêncio. Talvez você esteja passando por um período de dificuldades, um deserto emocional ou até mesmo uma crise de fé e se pergunta: onde está Deus? Esse silêncio pode ser angustiante. Mas mesmo nos momentos de silêncio, o Espírito Santo continua a trabalhar em nós, intercedendo por nós e nos guiando. Quando Deus parece estar em silêncio, o Espírito Santo não está ausente. Ele está mais presente do que nunca, falando mais alto do que imaginamos. Em Romanos 8:26, a Bíblia nos diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse versículo é uma poderosa lembrança de que, mesmo quando não conseguimos orar ou quando as palavras parecem faltar, o Espírito Santo está intercedendo por nós. Ele entende as profundezas do nosso coração e clama a Deus em nosso lugar. Mesmo quando você sente que suas orações não são ouvidas, saiba que o Espírito está constantemente levando suas súplicas a Deus de uma maneira que você nem consegue compreender. O primeiro passo prático para lidar com o silêncio de Deus é confiar que o Espírito está agindo, mesmo sem evidências imediatas. Quando Deus parece ausente, é fácil cair na tentação de pensar que Ele nos esqueceu ou que não se importa com o que estamos passando. Mas o Espírito Santo nunca nos abandona. Ele habita em nós e trabalha em nosso favor, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Em 2 Coríntios 5:7, somos lembrados: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nos momentos de silêncio, precisamos aprender a confiar no que não podemos ver. O Espírito está agindo nos bastidores, preparando o caminho e intercedendo por nós, mesmo quando parece que nada está acontecendo. O segundo passo é aprender a ouvir a voz do Espírito, que fala de maneiras sutis e profundas. Quando estamos esperando por respostas de Deus, muitas vezes queremos uma resposta clara e audível,
No entanto, Deus fala muitas vezes em sussurros, em impressões no coração e até em uma sensação de paz profunda. Em 1 Reis 19, 11 e 12, vemos que Deus não estava na tempestade ou no terremoto, mas em um suave sussurro. O Espírito Santo pode estar falando com você de maneiras sutis e você precisa estar atento para ouvir sua voz. Quando sentir que Deus está em silêncio, pare por um momento e ore com atenção, pedindo ao Espírito que revele sua vontade de maneira mais clara. Uma prática fundamental durante os períodos de silêncio de Deus é manter um coração rendido, mesmo sem respostas imediatas. O silêncio de Deus pode ser desafiador, mas também é uma oportunidade para amadurecer na fé. Quando não recebemos respostas rápidas, é um momento para nossa confiança ser refinada. Em Isaías 40:31, encontramos a promessa: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. O Espírito Santo trabalha em nosso coração, fortalecendo nossa fé enquanto esperamos. Em vez de ficarmos frustrados ou ansiosos, podemos escolher esperar pacientemente e confiar que Deus está no controle de tudo. Durante esse tempo, entregue seu coração ao Espírito e peça-lhe para te ensinar a descansar em sua presença. Outro passo é usar o silêncio de Deus como uma oportunidade para cultivar a oração intercessória. Quando Deus está em silêncio, é fácil focar em nossos próprios sentimentos e preocupações. Mas o Espírito Santo nos chama a orar não apenas por nós mesmos, mas também pelos outros. Em 1 Timóteo 2:1, somos instruídos a, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Use o tempo de silêncio de Deus para interceder pelos outros, para que o Espírito Santo te guie a orar por necessidades que você nem sabia que existiam. Às vezes, quando nos concentramos mais nas necessidades dos outros, Deus usa esse tempo para nos dar a paz e a direção que precisamos. Por fim, abrace o silêncio como uma oportunidade de crescimento pessoal e espiritual. Em momentos de silêncio, podemos ser tentados a achar que Deus nos abandonou. Mas o silêncio não significa ausência de Deus. Ele muitas vezes é uma ferramenta para nos ensinar a confiar mais plenamente e a crescer em fé. Em Tiago 1:2-4, somos ensinados a considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por provações, porque sabemos que a prova da nossa fé produz perseverança. O Espírito Santo usa o silêncio para nos fortalecer e nos preparar para algo maior. Ao invés de se desesperar, veja o silêncio como uma chance de crescer e aprofundar sua relação com Deus. Agora pense, quando foi a última vez que você sentiu que Deus estava em silêncio? Como você reagiu? O Espírito Santo está sempre presente, mesmo nos momentos em que parece que Deus não responde. Abra seu coração para Ele, busque sua voz no silêncio e confie que, embora você não veja a ação imediata, o Espírito Santo está trabalhando em seu favor. Em cada momento de silêncio, o Espírito estará intercedendo, guiando e fortalecendo você, até que a resposta de Deus chegue no tempo perfeito. Muitas vezes, nos perguntamos se estamos realmente vivendo em conformidade com a vontade de Deus, ou se o Espírito Santo realmente habita em nós. Será que estamos sentindo a sua presença de forma clara, ou será que Ele está distante e não estamos percebendo? A boa notícia é que a Bíblia nos dá evidências claras de que o Espírito Santo habita em nós, e essas evidências podem ser vistas em nossas atitudes, em nosso coração e em nossas ações diárias. O Espírito Santo não é uma presença oculta ou secreta. Ele se manifesta de maneira tangível em nossa vida e podemos ver isso refletido de forma prática.
Em Romanos 8,16, a Bíblia nos diz: o Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. A primeira evidência de que o Espírito Santo habita em você é a certeza da sua identidade como filho de Deus. Quando você tem o Espírito Santo dentro de si, algo dentro de você muda profundamente. Você passa a ter a certeza de que não é mais um estranho, mas um filho amado de Deus. Se você tem dúvida de sua identidade em Cristo, é o Espírito Santo quem vai te confirmar que você é, de fato, um filho de Deus. E essa certeza vai te trazer paz e segurança, mesmo nas dificuldades. Outro sinal claro de que o Espírito Santo está em você é a transformação de sua vida e caráter. Em Gálatas 5, 22, 23, encontramos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele começa a trabalhar dentro de nós para produzir esses frutos. Se você está vendo essas qualidades crescerem em sua vida, amor genuíno pelos outros, paz interior mesmo em tempos difíceis, paciência e perdão, isso é um sinal claro de que o Espírito Santo está vivo dentro de você. Pergunte-se: eu estou experimentando esses frutos? Em que áreas da minha vida eu vejo esses frutos crescendo? Se a resposta for positiva, isso é uma confirmação de que o Espírito Santo está agindo em você. Além disso, o desejo por uma vida de santidade é outro sinal evidente de que o Espírito Santo habita em você. Em 1 João 3,9 está escrito: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar a pecar, porque é nascido de Deus. Quando o Espírito Santo está em nós, ele cria um desejo profundo de viver de acordo com os princípios de Deus e de nos afastarmos do pecado. Se você sente esse desejo de agradar a Deus e se arrepende quando peca, isso é uma prova clara de que o Espírito Santo está em você. O Espírito te dá poder para resistir ao pecado e para viver uma vida de santidade. Ao invés de viver em conformidade com os padrões do mundo, você começa a viver de acordo com os valores do reino de Deus. Outro sinal importante de que o Espírito Santo está em você é a paixão por compartilhar a fé. Em Atos 1:8, Jesus promete: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando o Espírito Santo habita em você, ele desperta em você um desejo de compartilhar a boa nova com os outros. Se você tem um desejo crescente de falar sobre Jesus, de evangelizar e de testemunhar da sua obra em sua vida, é o Espírito Santo quem está te motivando. O Espírito nos dá poder para sermos testemunhas de Cristo e para falar da sua salvação com ousadia e compaixão. Por fim, a paz sobrenatural que vem com a presença do Espírito é uma das evidências mais claras de que Ele está em você. Em João 14:27, Jesus disse: deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. O Espírito Santo traz uma paz que excede todo o entendimento, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor são caóticas. Se você tem sentido essa paz, sabendo que Deus está no controle e que nada pode te separar do seu amor, então você pode ter certeza de que o Espírito Santo está com você. Essa paz é um dos maiores dons que o Espírito Santo oferece àqueles que o recebem. Agora pense um pouco sobre sua própria vida. Você tem sentido essa paz, esse desejo por santidade, essa transformação em seu caráter, essa ousadia para compartilhar sua fé e a certeza de sua identidade como filho de Deus? Se sim, então você tem uma confirmação de que o Espírito Santo habita em você.
Se não, eu te convido a orar ao Espírito Santo, pedindo que ele se manifeste mais claramente em sua vida, transformando seus pensamentos, atitudes e ações de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo não apenas habita em você, ele quer te transformar e capacitar para viver uma vida plena em Cristo. Parabéns por ter chegado até o final deste vídeo. Você está dando passos incríveis ao buscar sabedoria e crescimento à luz da fé cristã. O fato de estar aqui, absorvendo essas lições, mostra o quanto você está comprometido com o seu desenvolvimento espiritual e com a vontade de Deus para a sua vida. Eu te incentivo a deixar um comentário abaixo. Compartilhe o que mais tocou seu coração durante este vídeo. E caso não saiba o que escrever, não tem problema. Basta comentar: sou grato a Deus, para que possamos saber quem ficou conosco até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens edificantes que vão fortalecer sua caminhada em Cristo. Se você está buscando mais sabedoria e direção, no final deste vídeo deixaremos 2 vídeos recomendados que podem te ajudar ainda mais em sua jornada espiritual. Fique com Deus e até o próximo vídeo.